Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: a parábola da moeda de ouro. Estando eles a ouvir, Jesus passou a expor-lhe uma parábola, visto está próximo de Jerusalém, e o povo, imaginando que o reino de Deus ia estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem, nobre de nascimento, partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reinado e regressar. Convocou 10 dos seus servos. A cada um confiou uma moeda de ouro. Orientando a todos, lhe disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entretanto, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto havia lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor elogiou: muito bem, servo bom, e por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: eis aqui a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhe onde não semeaste. Então o Senhor o julgou por tuas próprias palavras e o condenou. Servo mau, sabia que sou homem rigoroso e que tiro o que eu não depositei e ceifo onde não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então o seu retorno o receberia com juros? Em seguida, dirigiu-se aos que estavam presentes e ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. Eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele declarou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem mais, mais lhe será concedido, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E quando aqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Amém, né? Aqui a parábola vai nos contar, né? Jesus está contando essa parábola. Essa parábola se refere a moedas de ouro, se refere ao que Jesus estava querendo ensinar, né? Porque aqui no número 1 diz assim: estando eles a ouvir, passou a expor-lhe uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginava o reinado de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Então o povo queria que o reinado estabelecesse ali em Jerusalém e que não saísse dali. Mas não era esse o propósito. Jesus estava ensinando que havia um momento para todas as coisas e que era necessário que tudo isso acontecesse. Era necessário que Jesus viesse. Era necessário que tudo isso acontecesse, né? Porque já estava predestinado. E Jesus ali conta uma parábola para que eles entendam que não é o reino dos céus, não iria estabelecer naquele lugar. Não era dessa forma como eles estavam imaginando, como eles queriam. Mas Jesus começa a dizer, a contar essa parábola sobre essas moedas de ouro. Que veio um rei muito distante e esse veio estabelecer o seu reinado em uma cidade. Então ele estava contando a própria história, que Jesus veio à humanidade como homem, se tornou rei, mas eles não o quiseram. Como eles não o quiseram, o Senhor convidou alguns. Então imagina assim que os que o Senhor convidou ali seriam os seus seguidores, os seus discípulos, a quem os ouviram, a quem os receberam a palavra, a quem quiseram, né? Porque aqui diz que o Senhor dividiu ali as moedas e deu a moeda a 3 daquelas pessoas, a 3 homens. E esses homens teve que granjear, eles teve que multiplicar
Então aqui estava falando de nós. Aqui estava falando dos discípulos. Aqui estava falando que aqueles discípulos que receberam as moedas, que receberam a palavra do Senhor, eles teriam que multiplicar a palavra, eles teriam que lançar a palavra, eles teriam que render mais pessoas para o reino de Deus. E era sobre isso que o Senhor estava falando. Aquele que não semear a boa palavra, como quer colher? Porque muitas vezes queremos colher, mas nós não plantamos. Se você planta melancia, vai nascer melancia. Se você planta laranja, vai nascer laranja. Não tem como nascer outra coisa. Se você plantou aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, você também colherá. Mas se você não semear, como colherá? Então era sobre isso que Jesus estava ensinando, né? Porque eles, querendo ou não, o reino já estava estabelecido. O reino iria acontecer. O reinado de Jesus sobre todos iria acontecer. Já estava predestinado. Então Jesus começa ali a falar para que a multidão também entenda, né? Mas eles queriam viver como se Jesus não fizesse parte, né? E Jesus começa a falar, aquele servo mau que não produziu, este será cortado, este será lançado no fogo eterno. Este será tirado, porque até o que ele tem lhe será tirado. Porque ele não produziu, ele não levou a palavra, ele não semeou, ele não lucrou para o reino dos céus. Aquele que não faz parte, aquele que não trabalha em prol do reino, é contra o reino, né? Então o próprio Jesus está nos ensinando dessa maneira, como ele ensinava para os discípulos ali, né? Porque a palavra é para todos os tempos. Então o Senhor está dizendo, né, que é para nós irmos por todo mundo pregar o evangelho, levar a palavra de Cristo a toda criatura. Aquele que aceitar e receber no seu coração será salvo, mas aquele que não receber será condenado. Porque imagina, muitos dizem que somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus, mas quem é filho? Quem se coloca na posição, quem aceita Jesus como único Salvador. Porque antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Mas quando Jesus veio, Deus nos deu o direito de nos tornar não servos, mas filhos. Filhos, porque antes éramos servos de Deus. Mas agora nós temos o privilégio de ser filho. O véu do templo se rasgou no momento em que Jesus ali está na cruz, no momento em que ele desfalece naquela cruz. Então, o próprio Deus rasga o véu do templo, dizendo que nós temos livre acesso a Deus, que a nossa oração que nós fazemos está sendo ouvida pelo nosso Pai. Então hoje nós não precisamos mais de um sacerdote, mas nós precisamos abrir a nossa boca e falar direto com o Pai. E era sobre isso que Jesus estava nos ensinando, né? Para nós orar, para nós pedir, para nós buscarmos, para nós intercedermos, não só por nós, mas pelas vidas, né? Porque os mandamentos são esses: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, este é o mandamento, devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, como nós nos amamos, porque para entrar no reino dos céus, nós temos que amar o nosso próximo. Aquele que não ama, não receberá amor. Aquele que não perdoa, não será perdoado. E é sobre isso que o Senhor quer nos ensinar, né? A união, a força, trabalhar em equipe, trabalhar uns com os outros, estarmos ligados no trono de Deus, estarmos ligados no reino dos céus em todo momento, porque o reino dos céus não é aqui, nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, mas o nosso lugar é o reino dos céus. E o Senhor já está com tudo preparado, as mansões celestiais, né? Como diz a palavra dele, ele nos prometeu: eu vou preparar-vos lugar, mas eu virei e os levarei para mim mesmo. Então, o Senhor está preparando-nos lugar. E eu creio que já está tudo preparado. Mas nós não estamos preparados para este reino. Nós temos que nos preparar para este reino. Então hoje eu te convido a, junto comigo, se preparar para este reino dos céus. Meditando na palavra, buscando a palavra, aprendendo cada dia mais a ouvir e a obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.